Então vamos falar sobre o fechamento da venda, o fechamento do negócio, o fechamento de toda essa apresentação maravilhosa, essa apresentação profissional, assertiva, energética, motivadora que vocês fizeram para o seu cliente. Então vamos para o fechamento. Primeiro passo do fechamento é a objetividade, ou seja, lembra do vídeo anterior do quadro comparativo? No quadro comparativo, no final do quadro comparativo, você fez o quê? Você fez ali um pacto final, você fez ali o que a gente chama em venda genérica, a gente chama de fechamento de conceito, né? Aquelas perguntinhas, aquelas 4 perguntinhas que eu elenquei ali, né? Ou seja, ficou alguma dúvida? Não. Gostou? Sim. Quer? Sim. Então, se eu tiver uma condição financeira que se encaixe, ok, né? Vamos lá para o fechamento. Então você fez as perguntas e a última ele disse que se você tiver uma condição, se você realmente tem uma condição financeira que se encaixe no meu orçamento, eu fecho contigo agora. Então não perca mais tempo, ou seja, objetividade, não perca tempo falando de outras coisas, a venda já está feita. Então objetividade, ou seja, é um momento de você ter uma argumentação afunilada, como eu sempre digo. O fechamento ele é um funil e ele é um funil bastante estreito. E você tem que levar esse cliente para o finalzinho ali do funil, ou seja, argumentação afunilada, certo? Não perca tempo com outras coisas, a venda já foi feita. O tempo que você tinha para vender, para argumentar, já foi. Agora é fechamento. Ou seja, firmeza, né? Nessa hora a firmeza no fechamento traz credibilidade, né? Objetividade e argumentação afunilada e obviamente muito conhecimento de cálculos, né? Lembra que a gente falou de vantagens e benefícios em outro vídeo aqui nos scripts que vem na sequência lógica? Aqui nos cálculos você também faz isso. Vantagem e benefício através de cálculos para o cliente, né? Isso também faz parte do fechamento. Uma coisa que é muito interessante ser falado é a questão do poder do não no fechamento. O que é o poder do não no fechamento? Muitos vendedores perdem uma grande oportunidade de fazer o fechamento da venda falando não para o cliente. Por quê? Porque tem muitos vendedores que acham que falar sim o tempo todo é o que vende. E isso é muito errado. Isso é extremamente equivocado pensar dessa forma, porque muitas vezes o cliente está esperando o quê? Ele está esperando um não da sua parte. E eu vou elencar aqui 2 exemplos bem práticos para vocês entenderem o que eu estou falando. O poder do não na hora do fechamento. Vamos analisar a ótica do cliente e vamos analisar a ótica do vendedor, certo? No primeiro momento, vamos analisar a ótica do vendedor. O cliente entra na sua loja, no seu estabelecimento e ele diz assim, olha, eu vim assistir a apresentação, mas hoje eu não vou comprar nada, tá? Isso em showroom de multipropriedade é muito comum. Olha, eu concordei lá, o pessoal que estava fazendo a abordagem ali me falou que eu vim aqui assistir uma apresentação, que sem compromisso a gente vai assistir, mas eu não vou comprar nada. Ok, seja bem-vindo, tal, e aquela parte da recepção, sorriso, aperto de mão firme, olho no olho, passa credibilidade, segurança, ok. E leva ele para o showroom. E ele entrou dizendo que ele não vai comprar nada. Muitas vezes o vendedor nessa hora, né, vendo aí a ótica do vendedor, ele desanima. Ele diz assim, poxa, o cliente já entrou dizendo que não vai comprar nada. Gente, guardem uma dica de ouro que eu vou dar para vocês e é uma dica de quem trabalha há 27 anos com venda. O cliente que entra na sua loja, na sua imobiliária, no seu showroom de vendas de multipropriedade, na sua concessionária, não importa onde, se ele entrar e dizer, olha, hoje eu só estou olhando, não vim comprar nada, esse é o que compra. Então por que ele é o cliente que compra? Se ele acabou de me dizer não? Ora, por um motivo muito simples, se ele te disse não, pode ser que ele seja um consumidor compulsivo, ele está se autopreservando. Eu vou olhar, mas eu já sei como eu sou, não vou comprar nada. Às vezes é a esposa que é consumidora, às vezes é o esposo, às vezes é o filho que já é grande, já tem opinião e ele sabe que vai gostar, eu já vou dizer que não vou comprar, porque senão esse menino vai gostar, essa menina vai gostar, minha esposa vai gostar, meu esposo vai querer, eu já vou dizer que não, certo? Então, pode ser muitas vezes uma autopreservação
para que você não seja aquele vendedor, né, que vai para cima, que vai realmente convencer. O outro aspecto dessa análise é que muitas vezes o cliente imagina você, aquele vendedor tradicional que insiste, que fica falando, que fica tentando empurrar o produto. Então já vou dizer que eu não vou comprar nada e pronto. Daí ele não vai ficar me importunando, certo? Então isso também pode estar relacionado a esse não do cliente. E agora nós vamos analisar da ótica do cliente, certo? Muitas vezes o cliente está esperando você dizer um não para ele comprar. Olha que interessante, que profundo isso. O cliente te faz uma pergunta, por exemplo, e a resposta que ele espera é não. E aí você, vendedor, diz para ele, talvez, vamos ver. A gente dá um jeito, aquele jeitinho brasileiro, que é uma coisa que me incomoda demais essa questão. Não existe jeitinho brasileiro, existem bons vendedores e vendedores que não são bons, certo? Então não existe jeitinho, não existe talvez, a gente dá um jeito, a gente ajeita, não, não é não. Ou seja, ele está esperando que você diga um não para ele e você perdeu a oportunidade de dizer não e aí a venda vai embora. Sabe por quê? Vou dar mais uma vez exemplo prático, eu gosto de exemplos práticos. Vamos falar, por exemplo, sobre multipropriedade. O cliente diz assim, Luciano, aqui eu vejo que o teu resort ele também tem um clube, né? E você me disse que eu só posso entrar com 4 pessoas nesse clube, porque eu comprei um apartamento para 4 pessoas e não só posso entrar com 4 pessoas. Mas esporadicamente, você não poderia trazer mais uma pessoa, mesmo que pagando uma diferença, pagando um day use, poderia trazer mais uma pessoa? Gente, se a regra do condomínio, do resort, do empreendimento, do clube é clara e diz que não pode, a resposta é não. E o cliente está esperando você dizer o não para comprar. Ou seja, o não é sim. E o sim é não. Sabe por que o sim é não? Aquele cara, eu até esqueci de falar, porque aquele cliente que diz que eu não vou comprar nada hoje é o que compra. E ao contrário disso também é verdade, que eu até esqueci de pontuar. Aquele que chega achando tudo lindo, tudo maravilhoso, nossa, que fantástico, dizendo sim, 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 no final ele te diz não. E agora, mas nessa ótica aqui, o que ele está esperando? Ele está esperando um não da contrapartida da tua resposta. E você vai perder a oportunidade se você ficar em cima do muro ou se falar assim, então, amigo, aí acabou. Sabe por quê? O cliente ele faz cálculos. O cliente o tempo todo ele pensa. Não é só você que está criando uma estratégia aí na sua cabeça para vender. O cliente está criando uma estratégia para não te comprar. Olha só. E aí o que acontece? Ele te pergunta o seguinte, então quer dizer que eu comprei um apartamento para 4 pessoas e eu posso entrar com um a mais? E o teu empreendimento tem, sei lá, 300 apartamentos. Daí ele faz o seguinte cálculo, bom, se ele vai abrir uma exceção para mim, trazer uma pessoa a mais, ou seja, eu comprei um para 4, mas eu posso entrar com 5 e tem 300 apartamentos, ou seja, ele vai liberar isso para todo mundo. Por que ele vai abrir essa exceção só para mim? Jamais. Se ele abriu isso para mim, ele está abrindo para todos, senão ele não vende. Ele já, olha só a cabeça do cliente, já está condicionando isso a uma questão de venda. E aí o que vai acontecer? Ele vai dizer assim, abriu a exceção para mim, abre para os outros, aí são 300 apartamentos, ou seja, vai ter 300 pessoas a mais circulando dentro desse condomínio. Não gostei, não quero, obrigado, tchau. Sendo que se você falasse não, claro que não. E esse não, gente, ele não pode ser um não pesado. Esse não, quando você vai dizer não ao cliente, ele tem que ser um não trivial. Um não do dia a dia, como se fosse uma coisa mais trivial, mais normal do mundo. Luciano, eu posso trazer uma pessoa a mais então no grupo? Claro que não. Imagina, se vou deixar para você, eu tenho que deixar todos os outros, mas quantas pessoas a mais teriam aqui, né? Existem regras, eu quero que você tenha a maior privacidade possível. Credibilidade, resposta correta na hora correta, pá! Eu dei em cima. É não, não é não. Certo? Então ele está esperando essa resposta. Não fique em cima do muro, não fale esse negócio do talvez, ou dar um jeito, isso aí acaba com a sua venda, desencaixa o produto, traz descrédito, né? Não é credibilidade. E ao contrário disso, é total sucesso na venda. Então, recapitulando aqui o nosso fechamento e o poder do não na hora do fechamento, né?
O cliente que chega dizendo não é o que compra, o que chega dizendo sim é o que não compra, o que chega dizendo talvez e talvez mesmo, certo? Mas se atente a isso, se atente a esses detalhes. O cliente ele te dá sinais muitas vezes e ele também faz alguns testes com você. Esse do não, a pergunta do não, ela é fatal, ela é decisiva, né? Ou seja, Luciano, eu posso fazer isso? Claro que não, imagina, isso aí não tem como, jamais, não, é proibido, não é permitido. Ou seja, era a resposta que ele estava esperando, então dê a resposta que ele realmente estava esperando, feche sua venda, assine seu contrato, ganhe sua comissão, seja feliz, sorriso no rosto, firmeza nas decisões e vamos em frente. Eu sou Luciano Cruz, especialista em multipropriedade.